para falar sobre isso, eu abro aspas aqui do nosso quadro Raio-X, que é quando a gente se detém, a gente passa a lupa sobre um assunto específico para entender melhor isso. A nossa convidada de hoje é a Maria Carolina Gontijo, ela é advogada especialista em consultoria tributária e relações governamentais e bastante conhecida no Twitter como a Duquesa de Tax. Carol, a gente acertou antes que vou te chamar de Carol, né? Seja muito bem-vinda aqui ao Suno Notícias. Pode destravar seu microfone, você sabe que está mutada, né? Aí, ó. Pode destravar, porque eu não estava querendo te atrapalhar. Pode falar, pode falar. Boa noite para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem por aí? Boa noite, obrigada pelo convite, está tudo ótimo por aqui. Assim, está bastante confuso, né? Muita gente com muita dúvida sobre esse assunto, mas vamos tentar esclarecer, O Carol, o governo está falando que vai conseguir botar nos seus cofres até 8 bilhões de reais com essa medida, né? De acabar com a isenção para essas compras de até US$ 50. Você acha que ela faz sentido e ela é possível do ponto de vista operacional? Olha, Greg, o que a gente tem que pensar hoje é no volume dessas importações. É engraçado porque hoje a gente tem, né, com a questão dos smartphones muito mais populares, as pessoas com muito mais acesso, os aplicativos em português. Eu lembro que é isso, 10, 12 anos atrás, sempre existiu importação de pessoa física, mas era uma coisa muito mais complexa. Você tinha que estar ali, você tinha que ter o domínio do idioma, você teria que ter uma série de coisas para você conseguir importar ali e fazer isso. Com a democratização, eu tenho um aplicativo, eu tenho aqui que está tudo em português, é lógico que o volume de pessoas comprando ficou muito maior. E o que acontece é que a Receita Federal hoje ela não consegue dar conta dessa demanda. Então você imagina todas as brusinhas chegando e um monte de pacotinho de todo mundo, coloca tudo ali e aí eu preciso separar e preciso tributar isso. E aí tem os pontos que a Receita colocou que realmente fazem sentido. Muitas vezes são declarados abaixo do valor, então não estou falando especificamente de um varejista ou outro, mas o que acontece é que às vezes tem uma declaração de um valor realmente inferior, então você tem todo tipo de negócio ali dentro. Desde o negócio que vem bonitinho, certinho, declarado ali, que é o valor da compra, até os que realmente estão querendo burlar o sistema. O que a gente não tem hoje é braço suficiente para separar essas duas coisas. Então, hoje, a gente coloca tudo ali, aí o que acontece? É o famoso buraco negro de Curitiba. Quem já importou sabe do que eu estou falando. Fica tudo parado em Curitiba para sempre, durante meses e meses, às vezes meses. Demora mais tempo. Você está em BH, né? Eu estou em São Eu tô em Paulo. BH. Demora mais tempo para sair de Curitiba e chegar em São Paulo do que para sair de Hong Kong e chegar em Curitiba, né? Exatamente, é o buraco negro de Curitiba. Todo mundo sabe que funciona. Por quê? Porque não dá conta do volume. Então, hoje, é engraçado que a gente tem essa ideia dos US$ 50, mas a ideia dos US$ 50 não é bem assim. Como você falou, é só de pessoa física para pessoa física. Então, teoricamente, no caso, por exemplo, da Shein, que a gente estava falando, não deveria ter isenção nenhuma. A questão é como eu consigo pegar isso no meio dessa confusão toda. Eu, por exemplo, já importei, ao mesmo tempo tenho amigos no exterior que me mandam coisas abaixo de US$ 50 e tá fazendo jus à isenção. Então a questão toda é operacionalizar isso. Os 8 bilhões, não sei. Por quê? Pela questão do volume, principalmente. A gente hoje, nos últimos dados, a gente vê que a gente tem um volume de 8 bilhões de dólares em importação, dessas importações pequenas, de pessoa física, até US$ 3.000. Então, é toda uma questão de, eu vou conseguir tirar R$ 1 para cada US$ 1 que a gente tem hoje. Me parece uma perspectiva talvez muito otimista, porque eu teria que ter realmente esse braço e estou desconsiderando o fato de que algumas pessoas simplesmente não vão mais comprar pela questão do valor do imposto. E a gente tem que lembrar, que ninguém está lembrando ainda, do famoso ICMS. ICMS importação também incide nesses casos. Muitos estados hoje não cobram. Por quê? Porque dá muito trabalho, porque eu não tenho fiscais suficiente. Não acontece aqui com a gente em Minas, tá? Aqui em Minas a gente sempre é cobrado, não tem esse problema. A gente sempre é Desde a época cobrado. do Império, né? Desde a Minas época do é. Império. Quando a gente estava tirando ouro na unha, o pessoal já cobrava. Então, assim, a gente tem isso. Então, a carga tributária pode chegar, eu estava estimando ontem no Twitter, São Paulo pode ficar ali em torno de 90 e poucos por cento, Minas Gerais pode chegar a 113% de tributação. Aí Então, não você estamos tá falando de somando esses 60%, 60% mais o mais o ICMS. ICMS, Então, porque vai chegar. o que você está falando é também de um processo de mudança tecnológica que aparentemente a própria Receita está tentando fazer isso, né? E os meus contatos dessas áreas dizem que, de fato, nos últimos meses, ainda no governo Bolsonaro, aumentou muito.
o número de produtos que passaram a ser taxados ali, né? Muita gente se frustrou, várias notícias foram nesse sentido. A questão é, se a Receita conseguir dar um jeito de fiscalizar isso, e é isso que eles estão tentando impor ao exportador, ao lojista ali, né? Que ele dê todos os dados, e eu acho que isso é facilmente digitalizável. Talvez os governos que hoje falam, não vou cobrar ICMS e importação sobre esses produtos, porque é mais caro montar uma estrutura para conseguir fazer isso do que a grana que vai entrar, talvez eles se animem, né? Porque agora fica mais exatamente fácil de isso. botar essa grana também no meu bolso. E a gente está falando dos estados que estão brigando ainda pela arrecadação do ICMS combustível. Imagina se eles vão ver uma dessa passando e não vão ficar, não, tranquilo, gente, deixa só os 60% que vai passar. É muito engraçado, porque assim, esse é para quem é das antigas, igual eu sou das antigas de importação, peguei ali o dólar baixinho, existia um site na época, um site de produtos para maquiagem, que a gente costumava usar muito, as meninas usavam muito. E eles tinham um negócio também, ele vinha de Hong Kong, e ele tinha uma fitinha lilás que embrulhava a caixinha. O que aconteceu? A Receita Federal começou a sacar essa fitinha lilás. Depois de um tempo, todas as compras eram tributadas. Isso eu estou falando de 2010, tá, gente? Estou falando lá atrás, lá do tempo dos dinossauros. Eles notaram isso, que essa fitinha lilás embrulhava essas compras, que normalmente eram cosméticos, então tinha um valor alto. E aí eles começaram a tributar todas sem exceção. E aí todas, por exemplo, eu já tive várias vezes que eu fui tributada, a gente tinha que ir lá no correio, pagar fisicamente, igual os incas faziam. A gente chegava lá, pagava o DAR bonitinho e tal, para poder liberar a encomenda. Mas é algo assim, o mais complicado é a operacionalização. Como eu vou obrigar esse exportador a me entregar as informações todas do que eu preciso e tal, por mais que esse exportador esteja pensando, esteja ali tentando, comprometido com uma nota da Shein. A questão toda a gente precisa trabalhar com zero mínimo, ou seja, eu não vou ter nenhum tipo de isenção ali, me parece pouco factível, muito pouco factível de operacionalizar, mas assim, nada que não possa ser tentado. Sim. Eu fui atrás de tentar entender um pouco melhor isso. A parte boa de ter 30 é que a gente vai acumulando experiência na vida, né? E uma das experiências que eu acumulei são alguns namoros. E um dos meus ex, na verdade, meu ex-marido, querido Tainan, inclusive, que é meu amigo até hoje, trabalha com comércio exterior diretamente de China. Aprendi muito sobre isso na época do nosso relacionamento. Eu falei, Thay, pelo amor de Deus, me ajuda a entender isso. E ele falou que tem duas modalidades. Porque eu falei, como que a empresa vai prestar esses dados? Ele falou, olha, tem como a Amazon faz, que eles chamam de DDP, Delivery Duty Paid, que é quando eles já fazem a logística geralmente por entes particulares, FedEx, DHL, UPS e tal, todos os envios já são 100% tributados e eles são cobrados na hora que o cliente faz o pedido. E aí tem a outra modalidade que geralmente é utilizada por essas empresas asiáticas, que é o Delivery Duty Unpaid, que é quando eles falam, olha, eu estou aqui botando no correio, eu cuidei da logística, mas caso tenha taxação, a responsabilidade é do cliente. E aí é fazer isso que você falou dos incas ali, de bater na agência dos correios e pagar nos correios essa grana da taxação que vai diretamente para a Receita Federal. O que pode acontecer ali, então, é a Receita tentar empurrar essas grandes varejistas asiáticas para assumir esse formato que a Amazon hoje já faz, né? Já está tudo incluído ali na conta. Mas uma coisa que eu queria provocar você, como advogado, como tributarista, é do ponto de vista da aclamada justiça tributária. Quem que está certo? Porque hoje o que a gente assistiu nas redes sociais foi uma revolta por parte dos consumidores. E o governo, por outro lado, tem um ponto que ele fala, nunca houve isenção para venda, pessoa jurídica, pessoa física. Os caras estavam se aproveitando de uma brecha. E aí você fala, os dois têm um ponto. O governo fala, isso aqui é sacanagem, eu vou tributar, mas os consumidores falam, poxa, a gente está se aproveitando um pouquinho aqui de um produto melhor e mais barato. É como se eles estivessem aproveitando um pouquinho de, sei lá, um pouquinho de livre comércio no Brasil. Do seu ponto de vista, como tributarista e como consumidora, quem que está certo nessa queda de braço, Carol? É difícil a gente falar quem que está certo numa questão dessa, porque existe muita coisa envolvida. Por exemplo, os custos, quando a gente fala de custos de produção, especialmente na China, quando a gente fala da questão até mesmo da cadeia, de como que isso é feito, aquelas questões trabalhistas, existe uma questão social muito grande envolvida em relação a essas varejistas, esses consumos, essa questão também do consumo excessivo, a questão. Então, existem muitos pontos.
O que eu acho, assim, do ponto de vista particular, é que a gente tem que dar uma condição melhor para as nossas varejistas no consumo aqui internamente. Não é trazendo o nosso ambiente de negócios ruim para o que vem de fora. Eu fico brincando que a gente não adianta você querer, por exemplo, quanto maior o comércio, maior a concorrência, mais eu consigo ali um preço mais baixo, mais eu consigo. A questão não adianta eu ter um aquário maior, muita gente fala isso, né? Eu simplesmente vou pegar um aquário maior, porque aí cabe mais peixe e eu consigo baixar o preço. Mas não, a nossa água, o nosso sistema tributário interno é podre. Então a gente precisa melhorar, então piorar para quem está de fora. Então o que a gente precisa pensar muito é isso. A gente precisa olhar. Eu entendo a reclamação de todas as varejistas daqui. Eu entendo a dificuldade que é hoje. Eles trabalham com margens extremamente apertadas. Eles trabalham com custos muito altos. Mas a gente também tem que pensar nesse outro ponto. Então eu tenho que piorar para quem está lá fora para ficar no mesmo nível e aí o consumidor é penalizado, ou eu faço uma melhora aqui para eles, uma justiça, porque é muito engraçado que muito pouca gente viu a conexão, por exemplo, a tributação da subvenção. Então, veio a tributação da subvenção, a ideia da tributação da subvenção no arcabouço fiscal, e as varejistas ficaram desesperadas. Meu Deus, vai me tributar mais ainda, porque as varejistas têm muito desse tipo de subvenção. E aí agora vem uma medida, então é como se fosse um mais um, menos um, a gente não sai do lugar, entendeu? É o eterno dia da marmota. Então a gente não vai para lugar nenhum, é um ambiente nulo quase. Tira com uma mão e Exatamente. dá com outra, né? E dá com outra. Carol, a primeira dama, ai meu Deus, vou te meter nessa enrascada. A primeira dama, Janja da Silva, estava lá no Twitter, vivendo a vida dela numa enorme viagem. O Lula tá, né? Chegou na China hoje, depois de 30 horas de viagem, uma loucura de viagem mesmo. E eu imagino o desespero dela quando ela abriu o Twitter e viu a reação das pessoas a essa notícia. Ao que Janja da Silva teria ido lá cutucar o próprio ministro da Fazenda, que está junto com o Lula na comitiva, e aí ela saiu falando pelo Twitter. E ela falou umas coisas meio estranhas, né? Ela disse aqui, ó, tô no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação de empresas e não de taxar pessoas que compram. E aí a galera comprou essa história dela, assim, aos montes, né? De não, gente, são as empresas que vão ser tributadas, não são os consumidores. E aí eu queria que você explicasse para a gente como isso seria possível, sem que o consumidor pagasse essa grana. Eu gostei dessa ideia, porque parece que a gente vai viver num duty-freezão, né? É um duty-free gigante, onde ninguém mais vai pagar imposto, é só as empresas que vão pagar. Eu achei maravilhoso. Eu gostei muito da ideia da primeira-dama, dona Janja, porque a gente não vai mais pagar nada. A ideia toda de que estamos tributando empresas, não estamos tributando pessoas, não faz o menor sentido. E o fato do brasileiro comprar uma ideia dessa é que me preocupa, porque aí demonstra que realmente ninguém entende absolutamente nada de tributação nesse país. E aí é que o negócio fica muito Nem a primeira-dama, né? Cadê o assessor nessa hora, gente? Ninguém entende nada, entendeu? Então, assim, o que me preocupa é isso, porque hoje a gente vive num estado de negação tão grande, quando a gente fala de tributação, que a gente não tem ideia de quanto a gente paga em cada uma das coisas. E eu até brinquei no Twitter e falei, que ótimo, você compra um carro, você sabia que você não paga nenhum real de imposto? Porque quem pagou foi a montadora. Então, me siga para mais dicas sobre como viver num mundo sem imposto. Não existe isso, não tem como. Então, ainda que, por exemplo, eles obriguem a Shein a usar um determinado sistema, isso vai ser repassado. A sua blusinha de R$27 não vai mais custar R$27. E às vezes é difícil para as pessoas assimilarem isso. Não, mas só porque eles estão entrando? Não, não é porque você, meu anjo, está comprando, que é uma pessoa só. Imagina um país inteiro, imagina a Shein dando conta, mandar para ela lá, passa esse SPED aqui, viu, Shein? Imagina o desespero do que eles vão ter que de colocar ou avisar, ou beleza, como é que vai ser esse sistema da Receita Federal, não sei como que vai ser. Mas é um negócio que é lógico que vai incorrer em custos para eles, e isso é lógico que vai ser repassado, então não vai ser só o imposto. Então, quando eu digo, vejo as pessoas indignadas, nossa, você viu que vai taxar em 60%, vai aumentar em 60%, eu falei, não é 60%, gente, é no mínimo 100%. Então, hoje eu estava conversando com as meninas, inclusive, estava no salão conversando com as meninas, falei, gente, o preço que você vê da blusinha, você dobra. Então, quando você vê, você dobra, vai ser assim. Então, aí a pessoa entende mais fácil.
é muito complicado para as pessoas conseguirem fazer essa inferência de quem é o responsável tributário, não de quem recolhe, mas de quem efetivamente está pagando, né? Tributação indireta. Perfeito. Maria Carolina Gontijo, advogada tributarista. Obrigado, Carol, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda aqui ao Suno Notícias. Quero te ver em breve de volta aqui, viu? Vamos explicar para evitar que a primeira-dama incorra nesses erros anedóticos aqui, né? Qualquer coisa me liga, primeira-dama. Qualquer coisa, dona Janja, só me ligar. Ó, muito obrigada, Greg, pelo convite. Ó, beijo, muito obrigada. Valeu, brigadão.